Vou voltar um pouquinho dos temas que nós tínhamos abordados e a gente uma de ideia, tá? Então, eu tinha colocado de que eu não posso falar da parte atuais que nós temos, que são mudanças velozes, era de tecnologia e conflito de gerações. Eu tinha falado a respeito das mudanças velozes, então que a velocidade de mudança é muito diferente do que de 10 a 15 anos. E no tempo o tempo passa muito mais rápido devido ao cotidiano que nós temos hoje em dia e algumas situações das quais nós temos a sensação. Um outro item que eu também coloquei para vocês era as rupturas, que é a quebra de paradigma e também de aceitabilidade. Então, a questão de que a gente tinha colocado a parte da etnia, contra gênero, contra orientação sexual. Então, essa nós estamos vivendo atualmente é mais de estruturas das quais nós temos que ter essa quebra de paradigmas e também aceitabilidade, que é o mais importante. Então, nós sabemos que mas nós não aceitamos uma direção contrária ao que nosso fluxo está sendo levado, certo? Então, eu tinha parado nesses dois itens. E o terceiro item, ó, o pessoal dando ok aqui também, chegou mais um pessoal. Então, todos seguiram meu nessa da parte desse. Agora eu vou interfere demais na no nosso comportamento. A gente consegue observar isso. A gente consegue essas mudanças devido a. Cadê? Não estou achando o slide aqui. Para a gente conseguir me acompanhar aqui também. Você consegue fazer essa alteração. E que é a questão das gerações. Eu coloquei uma imagem assim como no slide, que é um senhor sentado na frente do notebook, com uma cara de emburrado, e depois uma criança sentada na frente de uma máquina de escrever, aquelas de digitar, e o menino também emburrado, porque não condiz com a geração que ele está, aquela máquina. Eu gostaria de trazer para vocês, primeiramente, um conceito básico, né? O que seria uma geração? Eu fui pesquisar para vocês e eu achei em alguns estudos, o Oliveira, no ano de 2010, ele entende que apenas a idade não é o suficiente para que alguém possa pertencer a determinada geração. E o que forma cada geração não é sim a data de nascimento, porque se alguns estudos da questão das gerações, a geração X, geração Y, a geração Z, elas variam a questão da idade dos períodos, de 1960 a 1980, por exemplo, e acaba variando. Então, o que traz uma marca de uma geração é sim o contexto que a pessoa viveu. E é esse contexto que eu vou trazer para vocês. Primeiro, uma característica das gerações, e depois explicar quais são algumas maneiras que a gente pode trazer para poder evitar com que haja essa barreira, esse conflito entre as gerações e que as informações de maneira mais suave.
porque cada geração se adaptando um modo com a outra, consegue fazer com que a máquina, que seria a empresa ou o ambiente de trabalho, seja muito melhor do que nós temos nesse conflito. Então, o primeiro detalhe de geração que eu gostaria de trazer para vocês são os detalhes das gerações dos baby boomers. Quem são esses baby boomers? É o pessoal de 1940 e 1960. E qual é a visão geral que a pessoa que está classificada dentro dessa geração de baby boomers, eles têm? Então, qual que é a marca? Eles nasceram no fim ou após a Segunda Guerra Mundial, certo? E foram educados com muita disciplina e rigidez. Essa é uma visão geral de um baby boomer. E qual que é a visão profissional que ele tem? Então, eles demonstram lealdade e compromisso com a empresa e valorizam a ascensão profissional. Então, os baby boomers são as pessoas que são otimistas, aquelas que querem contagiar os demais, eles são orientados ao trabalho em equipe, certo? Essa é uma característica do pessoal do baby boomer. Então, da década de 1940 a 1960. Depois nós temos a geração X. Quem é o pessoal da geração X? São as pessoas nascidas entre 1960 e 1980. Eles têm uma visão geral de que importantes e foram marcados por movimentos revolucionários. A questão do contexto de o que é uma geração. Então, o pessoal do Baby Boomer é após a Segunda Guerra Mundial. O pessoal da geração X eram movimentos revolucionários nessas décadas de 60 a 80 que fizeram essa marca dessa geração, que é a geração X. E qual que é a visão profissional que eles têm? Então, eles valorizam o trabalho e a estabilidade financeira. Eles são independentes e empreendedores. Aquela pessoa que é pragmática, certo? Eles são práticos e mais confiantes. Eles também buscam a vida pessoal e o profissional. Só queriam saber de trabalho. Então, eles trabalham, ganhar dinheiro para poder sustentar sua família, ter uma boa condição de saúde, de vida, mas não se preocupavam em ter o seu lado pessoal. E já ao pessoal da geração de conseguir correlacionar entre a vida profissional e a vida pessoal dela, que ela consiga manter um equilíbrio do pessoal da geração X. Já falando da geração Y, que é o público que eu estou falando agora, a grande maioria. Então, o pessoal da geração Y, anos 2000. Qual que é a visão geral que esse pessoal tem? E que acaba gerando parte desses atritos, e eu vou explicar para vocês. Então, a visão geral uma geração Y também pode ser classificada do pessoal dos millennials. Como eu disse, tem vários nomes nos artigos que são publicados das universidades, mas eu trouxe mais exposto para a sociedade, que é a questão das baby boomer, geração X, geração Y e também a geração Z, certo? Mas qual que é a visão do pessoal da geração Y? Então, nascidos em 80 a 2000, eles nasceram num período de prosperidade econômica e acompanham a evolução tecnológica. A marca da tecnologia, a geração Y, é um fator crucial que influencia muito a questão como a pessoa se comporta. Por quê? Vamos pegar o pessoal da geração Baby Boomer, por exemplo. O pessoal da geração Baby Boomer, aqueles exemplos que a pessoal, a Blockbuster, por exemplo, para local assistir vídeos. Mas hoje em dia, quase todos vocês, creio que todos, fora do pessoal das gerações anteriores, receberam qualquer dar um
meu. Quando a internet é escada, hoje a internet ela já tem fibra ótica e tudo mais, então é evolução. Então, é a questão da Blockbuster com a Netflix. As gerações que são anteriores têm certa dificuldade, às vezes, depende da pessoa, em poder se adaptar. Então, por isso que eu coloquei como uma muito importante na geração Y, com a internet. Nasceram com o computador, nasceram com o notebook, nasceram com os smartphones, que hoje você talvez nem precise mais de um notebook, já consegue, você passa pesquisas, edita textos, os livros online, material que fica dentro dessa Y. Eles consideram o trabalho uma fonte de satisfação e de aprendizado. E elas buscam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, é aquela questão de que iniciou na geração X, o pessoal da geração Y tem uma capacidade muito maior de fazer essa relação, de saber do pessoal para o lado profissional. E um item que é muito importante, que marca a geração Y no trabalho, é a questão da saúde fundamental. Porque a pessoa da empresa, vamos dar um exemplo, vai. Uma pessoa, mas ela está trabalhando, está fazendo um estágio para poder ganhar uma renda extra, por exemplo, lá no posto de gasolina, por exemplo, como caixa de um posto, certo? A pessoa nunca se imaginou do que ela não tem satisfação de estar fazendo aquele trabalho. Então, a geração Y tem uma marca do quê? De que eles largam mesmo a questão do trabalho para ter o foco no direito e depois batalham para isso para que consigam chegar num estágio ou num só tenha a satisfação no que está fazendo. Esse é o fundamental, porque se a pessoa não está satisfeita, acaba gerando muitos outros itens de insatisfação, da qual mais tarde ou menos tarde, mais cedo ou mais tarde, ela vai e Y. E eu também gostaria de colocar o pessoal dos anos 2000, atual de 2018. Então são pessoas o quê? Autossuficientes, elas são extremamente tecnológicas, 70% do tempo no máximo mandar um áudio de minutos. Acho que vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Se vocês veem aquela pessoa que mandou um áudio para você de 2, 3, 5 minutos de áudio, muitas das pessoas da geração Z já têm uma preguiça de ouvir todo aquele tempo. Eles são mais diretos, então eles querem a mensagem que chegue claro. Eles acabam nem utilizando o celular para poder falar, para poder atender, para poder se comunicar.
verbalmente, e sim muito por mensagem. E também eles possuem 50 mil amigos no Facebook, certo? Porém, são inseguros na hora de se comunicar. Esse é um item também que afeta muito, vamos dizer, as pessoas, poder estar ao lado de uma pessoa, se comunicar com uma pessoa que você nunca viu. Às vezes, as pessoas da geração Z e Y têm dificuldade, por exemplo, ver algum item em comum com a pessoa e se comunicar com ela e começar a puxar papo. Porque muitas das vezes ela está o quê? Naquele celular dela lá, vendo redes sociais, vendo e-mail, mandando mensagem para no WhatsApp e acaba conseguindo acompanhar essa questão de da pessoa conseguir se comunicar ou não. Então, é ativa da geração, porém, muitas pessoas conseguem lidar com isso. Eu também trouxe algumas características de valores. Tá? Então, a geração Baby Boomer, eles são aqui, certo? A geração X, eles já questionam a autoridade. A geração Y, eles são gostam de polemizar ou de pedir autorização. Muitas vezes. E depois ver o que pode acontecer. Outra característica, Baby Boomer ativos e automotivados. A geração X, eles querem mais. A geração Y não gostam de mantém os laços fortes com suas comunidades em geral. Então, aquela geração Y e Z, para a parte profissional, a gente pode colocar como são pessoas, uma geração da característica que necessita de feedback constante. Eles precisam saber que estão no caminho certo, de que eles estão fazendo a coisa certa, totalmente diferente daquela expressão workaholic. São alguns detalhes das gerações e de como saber lidar com os seis itens que são extremamente importantes. Eu peguei, fiz uma pesquisa e eu consegui pegar muitas informações lá a respeito de como lidar com essas informações que eu estou trazendo para vocês. Então, o primeiro item, que é muito importante, é você entender os diferentes estilos de trabalho. Porque como cada pessoa tem uma característica de uma geração X, Y, Z, Baby Boomer, característica, então, então, os indivíduos da geração Baby Boomer gostam de ser gerenciados em detalhes. Já os da geração Y, por exemplo, preferem receber instruções mais específicas, informações mais diretas, como eu fiz anteriormente. O segundo item, leve em conta os valores. A geração Baby Boomer tem espírito de equipe. A X prefere agir de forma isolada. E a Y valoriza equipes abertas e honestas. Então, aquela questão de você conseguir se relacionar, coisa que a geração Y tem dificuldade de relação interpessoal, o pessoal da geração X e Y tem um pouco mais de facilidade para fazer com que entre essas duas gerações trabalhando juntas, consigam ter um maior desempenho. O terceiro item que eu trouxe é valorizar o melhor de cada situação. Não adianta a gente sempre ficar batendo nos pontos críticos. É porque meu chefe é isso, porque o pai não me entende. Mas você entender, sim, você que é da geração X, você que é da geração Y, geração Z, entender o pensamento das pessoas mais novas, o embasamento de ter esse tipo de pensamento. Tem um motivo. Sempre busque um motivo para que vocês consigam entender e se relacionar melhor.
Então, de cada geração. Já os profissionais da geração Y são na hora de encontrar soluções criativas. Também são de suma importância e que a geração Y, a geração Z, tem dificuldade de achar o foco, ou se não, de encontrar também aquela mudança de mindset que eu falei para vocês. Que também é de suma importância ter. O quarto, é também muito legal, incentivar o diálogo. Pessoas da geração não gostar de formalidade dos indivíduos. A geração Y, por exemplo, esses podem mudar em seus slides se não forem valorizados. Por exemplo, eu estou num ambiente do qual eu me sinto muito bem e que é um ambiente de uma geração que é a geração, por exemplo, Y, porque tem uma prancha de surf, por exemplo, no fundo. Foi intencional colocar isso. Por quê? As pessoas da geração, às vezes, X, o baby boomer, devem imaginar o quê? Que para o cara palestrar, ou poder passar informação para vocês, ele tende que estar num ambiente formal, ele tem que estar sempre com gravata, com microfone, com de pé atrás, e coisa que a gente consegue ver a geração Y e Z, muitos vídeos no YouTube de pessoas dando palestras, de pessoas passando alguma mensagem que seja construtiva, e a pessoa às vezes está dentro do carro, às vezes a pessoa está dentro de, sei lá, num parque. Então, esse é um dos motivos de eu ter colocado esse ambiente. Então, a gente incentivar o diálogo para que essa informalidade, essa geração baby boomer, possa vir para gerações que consigam conversar esses itens. Quinto item, quinto tópico, buscar pontos em comum. Então, a geração X e Y valorizam a flexibilidade. A Baby Boomer e a Y dão grande importância ao treinamento, que é o que a gente está fazendo hoje. Entender que, com o nosso conhecimento, a gente consegue passar uma outra mensagem para a pessoa dentro da geração. E o sexto item, que é muito importante, é aprender com os demais. Isso é fundamental. Sabedoria é uma característica da geração Baby Boomer. A X aprecia a lealdade e a Y está alerta, está atenta às tendências do mercado. Então, como nós temos geração X com muita facilidade, nasceu na geração da internet, sabe como eu vou colocar aqui na caixa de mensagem um vídeo para todos os que estão assistindo essa palestra, um vídeo no YouTube, chama All Work, está traduzido, tá? O link que eu vou mandar para você já tem a tradução embaixo, conforme a pessoa vai falando. E eu digo que vocês assistam porque ele traz muitas das características
pessoal da Boomer então imagens e vídeos daquela época. Saber que ponto que ela consegue captar a melhor informação. Às vezes a pessoa é mais auditiva,